Meus irmãos e minhas irmãs, acompanhamos agora, neste domingo, a tempestade acalmada. Nos parece tão adequado esse tema da nossa liturgia, essa memória da nossa liturgia deste domingo, porque nós, neste momento, enfrentamos uma grande tempestade, como um povo, um planeta inteiro, enfrentamos essa tempestade. E então, nós deparamos com um tanto de coisa, a situação agravada, porque muitos que deveriam estar ajudando não estão ajudando, a situação dificultada e inclusive complicada, porque muitos inclusive estão considerando por causa do medo, inclusive a não fazer nada. Ou também temos ainda mais ainda sofrimento quando nós nos deparamos com aquelas pessoas que poderiam abrandar o sofrimento, não abrandam. Então, sim, estamos enfrentando no meio do tumulto do mundo, das situações, das ignorâncias, da falta de discernimento e sabedoria, nós deparamos então exatamente com uma barca que está no meio de uma tempestade, no meio dos elementos. E o que essa nossa liturgia de hoje quer nos dizer? Quando Marcos hoje coloca para nós, neste evangelho, essa barca no meio dos elementos de dificuldade. A primeira coisa que nós lembramos que, de fato, a barca vai nos lembrando também, e especialmente a igreja no Evangelho. Essa barca do qual nós lembramos até mesmo nas nossas igrejas, pelo menos as igrejas com um pouco mais de idade, onde nós falamos a nave da igreja, ou seja, o lugar onde nós, os discípulos, estamos embarcados, estamos acompanhados por Jesus. E é claro, Jesus que está ali conosco dentro desta barca. Mas, ao mesmo tempo, vai nos dizendo deste desafio para nós aprendermos e reconhecermos quem é Jesus. É a grande pergunta que tem, inclusive, no Evangelho de hoje, no final do Evangelho. Quem é este que acalma até o mar e o vento? Ou também a pergunta de Jesus dirigida para nós. Por que vocês têm tanto medo? Sim, nós ficamos pensando que às vezes o medo é por falta de fato de conhecimento, de profundidade do nosso relacionamento, de confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. O medo não é ignorância, nós temos que nos lembrar. Porque de fato, sermos bons, fazermos aquilo que Deus deseja, não nos blinda, não nos dá um escudo para enfrentarmos aqueles que vêm de encontro a nós, que estão em processo de colisão, não nos blinda contra as coisas que são os nossos sofrimentos, porque o sofrimento é inerente ao ser humano. Mas a graça de Deus também é inerente ao ser humano. A sua presença, o seu amor também é inerente a nós. Ele está aí, ele como nossa vocação, a essa realidade grande do amor de Deus que nos convoca e sua providência que nos socorre. Quem é este que acalma até o vento e o mar? Então, por isso que nós deparamos com Jesus hoje no Evangelho de Marcos, que é um evangelho que vai dizendo sobre o conhecimento de Deus pelo caminho. Temos que caminhar com Ele, temos que estar com Ele, temos que ouvi-lo, temos que viver sua vida para que nós possamos entender de fato quem é este homem, quem é este ser humano que acalma o vento e o mar. Primeiro, este sinal maravilhoso de acalmar o vento e o mar é para lembrar a nós que de fato aquele ser humano ali, Jesus Cristo, ele é o Cristo, então ele é muito mais do que apenas ser humano. Então lembramos sobre essa manifestação de força que ele tem, do controle sobre a água e o mar, para dizer essa força sobre os elementos, vai dizendo sobre a sua autoridade sobre toda a criação, sobre tudo aquilo que de fato está em conturbação. E verificamos também que ali também mostra a sua autoridade e sua força, inclusive sobre as forças que não são do bem, porque o mar e o vento agitados lembra aquele povo sobre um sofrimento, uma dificuldade, esse mundo que nós vivemos e que é tão envolvido em confusão, em mistura, em dificuldade. Então o Senhor vai dizendo sim, sobre este mundo Ele tem esse domínio.
Mas, por outro lado, ele vai nos lembrando de que ali, estando com ele, não é para termos medo, enfrentarmos com coragem, que a barca balança, mas ela não vai afundar. E o medo não é capaz de trazer proteção para nós, pelo contrário, nós temos que voltarmos àquele que de fato pode estar e nos dar confiança, nos dar verdadeira esperança e estar conosco. Então voltarmos a nossa vida sobre essa presença, sobre neste conhecimento do verdadeiro Deus que Jesus nos apresenta. É evidente que nós temos que ultrapassar aqui aquela realidade de um pensamento de prosperidade, de como se nós, por fazermos as coisas certas ou por nós sermos bons, nós vamos vencer todas as coisas, o sofrimento será, por assim dizer, derrotado por nós. Como disse, de fato o sofrimento é inerente a nós, pela nossa própria fragilidade, pela fragilidade das coisas do mundo, pela realidade daquilo que é passageiro, pela dificuldade que nós temos de abraçar aquilo que é eterno. Mas o Senhor hoje vai dizendo para nós, para fazermos essa profissão de fé verdadeira nele, de conhecimento e relacionamento, para que nós possamos de fato trazer no coração essa esperança contra toda tribulação, contra toda dificuldade, verdadeiramente discípulos confiantes no Mestre.